Olá, estamos de volta e eu tô tão entusiasmada, tão apaixonada sobre o que eu escolhi para a gente conversar, para falar para vocês hoje, que acho até um pouco perigoso de extrapolar. Então eu fiz algumas anotações aqui para me guiar. Então, a primeira coisa, eu quero agradecer a minha professora Fabrícia Barros, que foi quem indicou a leitura desse livro, que eu vou dividir com vocês por um tempo. É O Humano do Mundo, da autora Débora Noal, e é o Diário de uma Psicóloga Sem Fronteiras. Não por acaso, ela me tocou profundamente. E eu acho que é egoísta não dividir com vocês um pouco do tanto que esse livro me tocou, tanto que eu ainda não sei. Eu tenho certeza que eu vou levar um longo tempo digerindo este livro. Para começar, o prefácio é da Eliane Brum. Se você não a conhece, procure conhecer. É uma jornalista, documentarista, escritora brasileira que merece a nossa atenção. E ela apresenta a Débora e o livro da Débora de uma maneira muito tocante, muito marcante. E eu quero começar lendo para vocês um pouquinho. Neste mundo em que a humanidade tem se especializado em criar muros cada vez maiores e mais numerosos, barreiras cada vez mais monstruosas, cercas que nem sequer se imaginava possível que fossem inventadas, a única fronteira que não pode ser ultrapassada é a do respeito à vida do outro. Ela diz sobre a Débora: ela vive um conceito de família expandida. Para nós que falamos de família tão recentemente, não é? Débora vive um conceito de família expandida. Se compreende como parte de uma grande família humana. Sua família não é dada por um DNA compartilhado, mas pelo intangível. Sua família são todos e também nenhum. Então, ao longo desse livro, que são 200 e poucas páginas, eu me vi inúmeras vezes, eu me questionei inúmeras vezes, eu me surpreendi, eu me encontrei, eu me desfiz de preconceitos, de ideias, e eu me refiz em alguns aspectos, e eu acho inadmissível não compartilhar com vocês esse livro. Mas eu aprendi ao longo da minha vida que o que a gente vê fora reflete o que a gente tem dentro. É tudo um reencontro. Então, falar desse livro não é falar em nome da autora, né? É uma fala do que o livro tocou em mim. Eu estou falando de mim a partir do que eu li escrito pela Débora Noal. Eu não estou apresentando a vocês a pessoa Débora Noal. Eu não estou interpretando o livro da Débora. Eu estou apenas dizendo a você o que ela despertou em mim. Que falas dela me tocaram, que situações, né, eu vi como sendo também minhas, onde eu me encontrei nessa história, que não é a minha história, mas que até pode ser a minha história se eu aceitar que faço parte dessa família expandida a qual a Débora se refere, né? São exatamente esses pontos de interseção entre nós
pelo fato de sermos duas pessoas, duas mulheres, duas psicólogas, que essas coisas, essas interseções que eu quero dividir com vocês, né? Nós temos em comum esses pontos, né? Somos duas pessoas, somos duas mulheres, somos duas psicólogas. E o que ela viveu e relatou aqui nesse diário me tocou profundamente. A minha intenção não é ler o livro para você, ao contrário, é despertar em você o desejo de ler o livro e de trazer o livro para dentro de si, para o livro suscitar questões. Eventualmente você até pode achar respostas. As suas respostas podem ser parecidas, podem ser vizinhas das respostas dela, mas o que mais me interessa é que ele faça questões em você, que ele te implique com a nossa família expandida, especialmente nesse momento. Então, como eu disse para vocês que eu estou profundamente apaixonada por esse livro e corro o risco de extrapolar, eu selecionei alguns trechos que eu quero ler para vocês e comentar. Então, vamos ficar um pouco procurando páginas aqui, mas já estão todas marcadinhas, anotadinhas. Não vou ficar perdida, não. Né? A Débora, primeiro texto é esse. A Débora escreve, né? Recebi o e-mail de uma amiga que me perguntava se eu desejo mudar o mundo. Espero enquanto desejo e desejo enquanto trabalho. Organizo-me para que essa espera tenha em seu caminho produção. Produção de sentidos, imersão no desejo. Pensando bem, sou insensato o suficiente para achar que é viável mudar o mundo, ao menos o meu mundo. Permaneço tentando mudar. Eu me encontrei tanto nisso, porque quem me ouvia na rádio me ouviu dizer desde lá. Eu nunca aceitei as críticas que são mais frequentes a partir da nossa adolescência. Você pensa que vai mudar o mundo. Quando você ficar adulto, você vai ver que não é bem assim. Todo adolescente quer mudar o mundo, mas um dia você vai ver que não é bem assim. Olha, eu tenho quase 63 anos e ainda acho que eu posso mudar o mundo. Eu não posso mudar o mundo todo, eu sei. Mas eu posso mudar o mundo que está representado dentro de mim. E isso muda o mundo que eu compartilho com as pessoas. É um alívio, é uma alegria, é uma euforia encontrar alguém que diga: eu posso mudar o mundo e eu vou fazer tudo o que eu puder para mudar o mundo. Porque se a gente não achar que a gente pode mudar o mundo, nós psicólogos, por exemplo, podemos fechar as portas dos nossos consultórios, deixar os nossos empregos nas empresas, nos hospitais e procurar outra coisa para fazer. Porque se não vai mudar nada, o que a gente está fazendo ali? E quanta gente está mudando o mundo? Quanta gente está dando a vida por mudar o mundo? Eu estou gravando num domingo. E ontem à noite eu revi, acho que pela terceira vez, o prêmio Trip Transformadores. E na conversa do Emicida com o Ronaldo Fraga, o Emicida faz uma comparação que eu achei fantástica. Ele fala assim: tá na hora da gente parar de trocar o balde e consertar o telhado para acabar com a goteira. Isso é mudar o mundo. Eu mudo o mundo que está ao meu alcance.
Eu mudo o mundo quando eu mudo minhas referências, quando eu mudo minha maneira de pensar, quando eu mudo o jeito de olhar para as pessoas, quando eu abro mão de pré-conceitos e aceito ver, olhar, não necessariamente concordar, mas olhar, entender, aprender com cada coisa, com cada situação, com cada pessoa que eu encontro. Quando eu me disponho a reconhecer o lugar de cada um, aí eu mudo o mundo e eu vou mudar o mundo sim. Eu vivo para isso, com todas as minhas forças, com todas as minhas dores, mas também com todas as minhas alegrias. Então é disso, é por isso que eu fiquei tão apaixonada com esse livro. Por isso que eu quero tanto dividir com vocês a leitura desse livro. E se 2, 3, 20 pessoas quiserem ler esse livro com essa disposição de trazerem para dentro de si as falas da Débora Noal, eu vou ficar muito feliz e vou ter mudado o mundo um pouquinho mais. Olha que legal. É disso que eu estou falando. E ela continua em outras falas aqui muito lindas, né? Em que ela se apresenta e nas quais eu me reconheço um pouco. Sou uma mulher colorida como a pele de um camaleão. Já fui boa de briga e aprendi que em algumas delas ganhar é perder e que a agressividade faz gerar em torno de mim uma sensação de fracasso. Nasci bem humana, com tudo de bom e ruim que esse conceito pode ter. Meu cabelo, que nasceu negro, já começa a descolorir, mas por sorte, meus pensamentos continuam sendo escritos com a caneta da utopia de viver em um mundo melhor. Trabalho muito para deixar esse mundo um pouquinho mais colorido. E só de emprestar meus pincéis e tintas para colorir e lambuzar minhas mãos de cor todos os dias, já me sinto em paz. Lembrei-me de que quando eu era pequena e pensava que o mundo era muito grande. Hoje, depois de visitar 30 países, tenho a sensação de que o mundo é grande como uma pequena aldeia. Nasci em um município com menos de 260 mil habitantes e tenho certeza de que tenho o tamanho exato daquilo que eu acredito ser. Eu sou assim, feita de um pano tão colorido quanto os vestidos da Guiné. Eu me encontrei em N coisas nesses pequenos trechos que eu separei aqui da Débora. Eu vou fazer uma brincadeira aqui porque tem uma pessoa que fala para mim que eu tenho a audácia de ter quase 63 anos e não ter cabelo branco, de nunca ter precisado pintar o cabelo. Bom, é a genética, eu não posso negar, né? Mas essa história, né, de aprender que algumas das situações ganhar é perder e que a agressividade faz gerar em torno de mim uma sensação de fracasso, é um aprendizado dificílimo, porque é muito difícil, eu particularmente acho muito difícil equilibrar, né, aquilo que vai me fazer lutar, aquilo que vai me fazer ir para a linha de frente e a hora que eu não vou brigar, que eu não vou lutar. Esse equilíbrio entre combatividade, entre compromisso e passividade, ele me desafia todos os dias. Pelo que eu vou lutar? E lutar já é uma palavra que eu queria tirar do meu dicionário, porque ela vem carregada de um sentido bélico, de ter alguém contra quem eu estou lutando. E isso é um dilema frequente para mim, é um dilema cotidiano para mim.
E aí eu fico me lembrando da Madre Teresa, não é, que perguntaram para ela: vamos fazer uma passeata contra a guerra, a senhora vai? E ela falou: não, mas se vocês fizerem uma passeata pela paz, eu vou. Então, eu vivo me debatendo, né, nessa questão. Eu estou lutando contra alguma coisa ou eu estou lutando a favor de alguma coisa? Eu vivo nesse embate, porque eu não quero ser passiva, eu não quero aceitar as coisas como se eu não pudesse mudar nada. Não, eu acabei de dizer para você que eu quero mudar o mundo, mas eu também não quero viver brigando. Então, onde é que eu me coloco? Como é que eu tenho que fazer? Acho que esse é o nosso desafio permanente, essa é a nossa, né, a nossa grande aprendizagem pela vida fora. Depois, quando a Débora fala aqui, trabalho muito para deixar esse mundo um pouquinho mais colorido, eu vi tanto da oficina de artesanato e bijuterias do Grupo de Vida nessa fala, porque produzir o belo, um objeto belo, fez a minha vida ganhar uma cor tão diferente, tão mais alegre. É tão bom. Às vezes eu encontro na rua com alguma amiga que está usando um colar que foi a gente que fez. É tão bom, é tão bonito. Quando eu vou à casa de um dos meus irmãos e tem um enfeite, alguma coisa na decoração que foi feita pelo Grupo de Vida, eu fico tão profundamente feliz quando eu enfeito a minha casa para o Natal, que é uma época que eu amo. E eu posso usar coisas, anjos, arvorezinhas que foram feitas pelo Grupo de Vida, porque produzir o belo depois da dor é para mim um exercício de superação, de reencontro com a vida. Aquela música do Gonzaguinha, é a vida, é bonita e é bonita. É aquela música dos tribalistas que eu falo que é o hino do Grupo de Vida. Hoje a minha escola vai desfilar e eu tô te chamando para vir comigo. A minha escola é essa, a minha escola é da alegria, a minha escola é do colorido, a minha escola é da vida acima de tudo. A vida que eu defendo com os meus limites. Mas a vida, essa vida que é toda maluca, toda esquisita, como o seriado da TV, mas de onde a gente extrai o melhor. Essa vida que tem o melhor e o pior, e que eu escolho olhar e focar o meu olhar no melhor. Não que o pior não me afete, claro que me afeta. Eu também sofro, eu também tenho medo, eu também fico desanimada em algumas situações. Eu também tenho medo de desistir em algumas outras. E é muito bom ver que alguém que faz esse trabalho maravilhoso de pertencer à equipe dos Médicos Sem Fronteiras também teve medo. Mas, apesar do medo, continuou, porque é alguém, e ela fala algumas vezes, eita vida com V maiúsculo, essa que eu vivo, cheia de sentido, cheia de dores, claro, mas cheia de alegrias também. E em que você põe a sua luz? Em que você põe o seu foco? Eu faço um exercício diário de colocar o meu foco no bom. Nem sempre eu consigo. Não é fácil, mas é bom, vale a pena. Então é disso e por isso que eu acho que esse livro me apaixonou tanto, né? E aqui quando ela fala, eu tenho certeza que tenho o tamanho exato daquilo que eu acredito ser, eu me lembrei dos meus diálogos com as crianças que eu atendo. Muitas crianças com 5, 6 anos,
Na época do Natal eu enfeito o consultório todo, porque eu já disse para vocês que eu amo essa época. Eu enfeito o consultório todo com anjos, com muito mais para o lado religioso. Eu tenho um ou outro Papai Noel que alguma criança me deu de presente e eu, óbvio, faço questão de usar. Mas muitas crianças pequenas me perguntam, elas estão começando a entrar, né, num outro momento do desenvolvimento cognitivo. Então muitas crianças me perguntam se eu acredito em Papai Noel. E eu, ao longo do tempo, achei uma resposta. Eu respondo para elas que tudo que eu acredito que exista, existe. Então, se eu acredito que o Papai Noel exista, ele existe. O que eu faço, o que eu procuro trabalhar com elas, é um novo significado para o Papai Noel. É, por exemplo, que elas ajudem o Papai Noel a presentear todas as crianças com coisas que elas possam dar de si. Cartões que elas possam fazer, cartinhas, roupas que elas não usam mais, brinquedos que elas não usam mais, que elas doem, mas não é assim, bota num saco e leva para algum lugar que a criança não vê. Não é não, eu já fiz isso uma vez e faço isso, eu fiz uma vez de maneira mais extensa, mas faço isso sempre no consultório. Peço para a criança levar o que ela quer doar, compro para papel de presente, a gente embrulha, a gente faz cartão, a gente fala, né, que eu ensino a criança a escrever alguma coisa que transmita o sentimento dela, né? Tipo, eu tive horas muito felizes brincando com esse brinquedo, agora eu quero que você tenha a mesma felicidade. Eu posso dar um novo significado para o Papai Noel. Eu não concordo com essa crítica de que o Natal não tenha sentido, de que é só uma data comercial, se eu quiser que seja assim. Mas como eu não quero, ele tem um outro sentido para mim. Então, quando a Débora disse que ela tem o tamanho exato daquilo que ela acredita ser, eu penso nisso, eu pensei nisso, né? Eu tenho o tamanho e as coisas nas quais eu acredito, elas têm a realidade que eu dou para elas. E o meu professor, talvez o professor que mais tenha me marcado na faculdade, Padre Dalton Barros, ele dizia, né, que, comentando Paulo Freire, que o homem é um dador de sentido. O sentido da minha vida eu dou. Olha, eu faço a mais absoluta questão de ficar procurando esse sentido para tudo da vida que me alcança, para tudo que chega até mim pela vida. E essa é uma das coisas. E eu achei lindo ela dizer, eu sou assim, feita de um pano tão colorido quanto os tecidos da Guiné. Aí eu me lembrei da Regina Casé, que é outra pessoa de quem eu sou fã, naquelas viagens dela, né, e nas roupas, e naquilo que ela encontrou de colorido, de alegre, de dançante, de cantante, nos países mais pobres da África. Nós somos isso é nós. Então, por que que a gente não recupera isso? Esse colorido, essa dança, esse canto, para a nossa vida diária? Por que que a gente não lambuza a mão com essas cores e sai colorindo o mundo por onde a gente passar? Isso muda o mundo. Isso muda o mundo. Depois tem mais um pouquinho aqui de Débora, que eu não quero deixar de falar para vocês. Ela fala, que boa sensação de estar no lugar certo, ainda que por razões erradas. Por que que ela fala isso? Porque ela vai aos lugares onde aconteceram coisas tristes, dramáticas. Eu estou apaixonada pelo livro e eu fiquei muito indignada comigo mesma no início,
que eu comecei a ler o livro e eu falava, que livro lindo, que livro lindo. Eu falava, gente, mas como eu posso achar lindo se ela está narrando a miséria humana, o auge, o extremo da violência, da carência, do não ter, do não poder, do não conseguir. Como? Como que eu estou achando isso lindo? Como isso pode ser lindo? Mas não era isso que eu estava achando lindo, e não é isso que eu achei lindo até o final do livro. O que eu achei lindo foi a capacidade dela de achar a luz nessa realidade. Isso é que eu achei lindo, isso é que me encantou. Então, a razão errada ela foi para lá porque lá há o extremo da desigualdade. E isso não é bom, isso não é certo. Mas ir para lá e ter o que fazer, ainda que seja segurar a mão e dizer eu estou aqui, é o que dá sentido para ela, para a vida dela. Nem todo mundo tem que fazer isso, nem todo mundo é capaz de fazer isso, mas todo mundo tem o que fazer onde está. Comece onde você está, faça o que você pode. Comece agora. E é disso que ela fala. E ela fala também, a sensação de ter feito o melhor que eu sabia fazer, ainda que não fosse o suficiente. Sinto-me leve. Acreditei ter sido honesta com a expectativa que criei quando cheguei neste lugar. Queria ficar para acompanhar o esvaziamento do campo enquanto cada um segue seu destino, porque aqui ela se refere a um campo de refugiados na Tunísia, fronteira com a Líbia. Desejei ver esses humanos que demandavam repatriação ou refúgio entrando em um avião que os levasse para um lugar onde fosse possível conjugar o verbo sonhar. Queria continuar produzindo desejo de vida nessa gente marcada pela dor e pela miséria. Acho que é isso. Cada um conjuga uma parte do verbo e só é possível começar quando, antes de tudo, se sonha na primeira pessoa do singular. Isso me emociona muito, muito. Eu não sou uma psicóloga sem fronteiras como a Débora é. Mas quando eu tinha 20 anos de profissão, metade do que eu tenho agora, eu fui fazer uma formação em psico-oncologia. E as pessoas me perguntavam, mas por quê? Mas pra quê? Pra que você vai se aproximar de um sofrimento tão intenso se você já está bem? Se você já está estabilizada profissionalmente, para que você vai fazer isso? Eu confesso para vocês que eu não sabia para quê, mas eu sabia que eu queria ir. E devolver para uma das minhas pacientes que seja a alegria de viver, a coragem de viver, apesar dos riscos que a doença representava, bastaria para justificar o que eu fiz. E eu faria de novo. Eu faria tudo outra vez. Porque criar um grupo de vida junto com as minhas amigas Gilca e Fernanda recriou a minha vida. E o grupo, não sou eu dando apoio para as pessoas agora que as duas, Gilca e Fernanda, não estão. O grupo é a gente se dando apoio. Na doença da minha mãe, que também teve câncer, o grupo me apoiou. Não é eu aqui em cima e as pessoas a quem eu assisto abaixo de mim. Não é, é junto. É disso, é isso que dá sentido. É isso que transforma. É a isso que eu sou grata.
É isso que me emociona, é nisso que eu me senti fazendo parte da mesma história que a Débora. E para terminar, ela diz assim: eu gosto de pensar que enquanto eu estiver viva, eu estarei prestes a partir para algum cantinho do mundo que pede ajuda. Sigo narrando histórias junto daqueles que ainda ousam conjugar o verbo sonhar. Eu já fui muitas vezes questionada de se eu não vou me aposentar. E eu sempre respondo que não, porque eu não tenho o que fazer com tudo que eu aprendi se eu ficar fechada em casa. E aí eu acho que essa é a minha semelhança, né, com essa história da Débora. E tudo que eu aprendi vai servir para quê? Eu aprendi muita coisa, eu não nego, mas eu tenho muito mais coisa para aprender que eu só aprendo no contato, no encontro com as pessoas. E eu vou abrir mão disso por quê? Eu não vejo sentido. Tudo bem, talvez eu não consiga daqui a um tempo trabalhar com crianças muito pequenas, eu não tenha mais disponibilidade física para isso. Mas eu não vejo sentido em deixar, em perder, em não usar tudo que eu aprendi. No sentido que o Rubem Alves fala, que o conhecimento precisa ser partilhado, que seminário é semelhante a semear. Então, que quando a gente vai a seminários, a congressos, tem gente semeando e tem gente aceitando as sementes. Eu não vejo sentido em parar de semear, eu não vejo sentido em parar de ganhar sementes novas, eu não vejo sentido em fechar a porta e não sair mais, ou não deixar mais ninguém entrar. Isso não faz sentido para mim. Eu não estou obrigando ninguém a pensar como eu penso. Eu não estou obrigando ninguém a viver como eu vivo. Eu estou apenas querendo comunicar como eu penso. Porque talvez outras pessoas que pensem como eu não tenham encontrado muitas que também pensam assim e se sintam incomodadas, desajustadas, inadequadas para esta vida. Eu não gosto de ouvir quando as pessoas falam: esse mundo, eu tô nesse mundo, ele tem que ter a minha cara, eu tenho que mostrar qual é a minha cara, qual é a minha crença, qual é o meu lugar, qual é a minha aposta. É isso que eu estou fazendo. Se alguém quiser vir comigo, eu vou ficar muito feliz. E acho que vamos renovar as forças para a caminhada. Mas quem não quiser, tá tudo bem também. Só que quando eu li O Humano do Mundo, eu me enchi de esperança. Em algum momento aqui no livro, a Débora comemora 30 anos e ela fala que está fazendo 30 anos e tem a sensação de ter vivido 60. E eu escrevi para ela mesma que eu tenho mais de 60 e o livro dela me deu a sensação de ter apenas 30. De ver muito tempo pela frente e muita coisa para fazer pela frente, muita história para viver, muita história para ouvir, muita história para contar, muita história para compartilhar. E é isso que eu estou fazendo aqui.